Olá pessoal, aqui é David Carvalho, eu sou o CEO do portal Clube Samba Online e esse é o 6º episódio do podcast Égua do Papo e hoje a gente recebe Thiago Rodrigues, que é músico, maestro, líder comunitário, líder político, enfim, o homem é tudo em um. A gente vai conversar com ele hoje para saber um pouco mais da vida dele, como foi sua trajetória de vida para chegar até agora. Thiago, bem-vindo. Querido, é um prazer, muito obrigado, viu? A gente está conversando, assim, falando sobre políticas públicas, falando sobre música, sobre orquestra, sobre cultura, mas também indo para o lado da saúde, da segurança pública também, e a gente está conversando e muito obrigado por essa oportunidade, amigo. Eu que agradeço pela confiança no trabalho, embora seja um trabalho inicial, a gente está tentando fazer da melhor maneira possível, a gente alcance um público maior e faz sobre coisas relevantes para o município, enfim, para todo o estado do Pará, também para o Brasil, tá bom? Tá bom. Thiago, como é ser músico no Pará? É um desafio. Ser músico no Pará hoje é um desafio. Eu falo isso porque eu comecei com 9 anos a tocar violino no Conservatório Carlos Gomes, né? A minha família já é de músicos, a minha família toda, a família Santos é de Breves, no Marajó, e a gente começou com essa via musical. Todo mundo toca violão, eu fui o único que foi pro violino. E aí a gente veio com esses anos trabalhando para a gente entrar no mercado de trabalho, mas é muito difícil. Ser músico hoje no Brasil, não falo nem no estado do Pará, no Brasil é um desafio enorme, porque precisa de muito tempo. Tipo, estudar 8 horas, 12 horas para tu conseguir entrar numa orquestra profissional, para ter um alicerce financeiro para você e sua família, e é um desafio muito grande. Olha, músico popular já é bem complicado, né? Tipo, eu conheço vários músicos que são, assim, para mim, são os melhores que eu vi na vida, entendeu? Muito bom. Eu vou até mencionar aqui alguns que eu conheço, tá? Porque são meus irmãos também. Meu irmão Delci, que é um baterista, assim, fenomenal. Meu irmão Dinei, que é um guitarrista e é multi-instrumentista, mais guitarra com ele mesmo também. Tem um amigo meu, o Carlos, que eu vi iniciar na música, que está bem ali gravando, mas hoje é um cara assim que eu falo assim, como é que a pessoa se desenvolveu assim tão rápido, porque ele foi muito rápido. Eu sou um pouco preguiçoso musicalmente falando, né? Essa é coisa de vocalista, né? É coisa de vocalista, de não querer aprender muito, teoria musical, aquela coisa toda. Já é difícil para o músico popular mostrar seu talento, mostrar seu trabalho, se manter financeiramente dependendo da música. Exato. E você escolheu a área inversa, música clássica, que no nosso entendimento é mais difícil ainda. Exatamente, até pessoas ficavam me perguntando em outros municípios e outros estados que eu trabalhei com orquestra sinfônica, qual é o teu emprego? Eu sou músico. Mas além disso, qual é o teu emprego? Não, eu sou músico, eu vivo de música mesmo, mas o desafio maior foi isso. Além de ser músico, a gente teve que trabalhar como entregador de hambúrguer, eu tive que trabalhar como ajudante de caminhoneiro, eu tive que trabalhar de várias formas para somar. Eu falo que é um desafio no Pará, por quê? Porque existe só uma orquestra sinfônica aqui. Então, a pessoa que quer se tornar um profissional aqui no estado, ela tem que estudar bastante e tentar ir para fora. É o que acontece não só no âmbito musical, no âmbito cultural, mas de muitas formas de outras profissões. Engenharia, arquitetura, medicina mesmo. Tem que sair daqui para outro estado. Então, é um desafio bastante grande, mas também a gente pode tentar reverter isso já com o tempo. De trazer e mudar essa mentalidade dessas pessoas que já saíram, voltarem para cá e terem a oportunidade aqui, principalmente no nosso município de Ananindeua, né? Quero fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Vamos lá. Eu escolhi a música clássica, né? Fazer Carlos Gomes, quem sabe que não é para qualquer um conseguir, de fato, entrar e finalizar, né, todo o período musical que aprende lá. Mas tem a questão de você ser negro, que eu creio que não só isso, né? Mas, assim, músico negro, assim, Belém, Ananindeua, assim, teve algum momento de preconceito, de fato, dentro da área musical, até na formação? Eu não falo nem aqui no estado, mas quando eu fui especificamente para Goiás. Quando eu comecei a trabalhar em Goiás, eu estava trabalhando na Orquestra Jovem de Goiás, e eu tive que complementar, já estava com 2 filhos.
Aí o que eu fiz? Eu fui ajudante de caminhoneiro. Eu tava aí numa transportadora, trabalhando numa transportadora lá. E nisso aí eu tinha botado uns dreads. Pronto. Todos os locais que eu ia descendo, aí a galera falava, ficava olhando, aí tem uma senhora que chegou assim, ih rapaz, com esse cabelo, dá uma aparência de sujo. Aí eu falava até assim, ignorante na época, sujo é sua boca. Nada bem pra boca. Sujo é sua boca pelo seu preconceito. Tipo, eu senti logo assim, de começo até mesmo pelos meus chefes, o gerente, porque eles ficaram assustados pelo fato de, apesar de ser negro, eu ter conseguido uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, sendo que eu estava trabalhando como todo mundo lá na transportadora. Mas eu ganhei uma bolsa para estudar viola para fora. E aí foi esse desafio maior, porque bateu logo de frente, foi esse preconceito, mas nos outros estados eu não senti tanto, nem no meu próprio estado, né, no município de Ananindeua. Mas nessa parte do centro-oeste, a gente sente. Pesado. É um pouquinho pesado, porque eles se sentem incomodados, né? Dessa forma eu comecei até a mudar minha mentalidade como pessoa, por causa desse preconceito que tem em outros estados. E foi um desafio, mas foi superado. O importante é blindar a sua mente e não deixar esses ataques entrar na sua mente e no seu coração. Blinda que já está tudo certo e a resposta tem que ser certa. Eu te perguntei isso, a minha formação é publicidade de propaganda. Uhum. Então, tipo assim, a comunicação. Apesar de eu, pessoalmente, não ser muito comunicativo, aí a pessoa entende, tipo assim, o que esse cara está fazendo aqui? Né? Eu sempre fui muito retraído, muito na minha, sempre fui aqui, lá do fundão, da última cadeira, na cantina, sabe? Principalmente no canto, né? Me deixa aqui quieto que eu me resolvo aqui. Mas comunicação tem que desenvolver um monte de coisa oratória e apresentar, aquela coisa toda. E pra mim nunca teve problema, só que eu não fazia isso naturalmente, fazia quando era necessário. Sim. E quando começou quando comecei a me destacar, porque a minha formação é recente, me formei com 40 anos. Então já era complicado, tipo assim, pela idade, eu era pai de família e tudo mais. Eu era o segundo mais velho da turma, a faixa etária era de 20, 22 anos. Uhum. Eu tinha quase 40 já. O mais velho tinha 51, que infelizmente não concluiu, um amigo assim, muito inteligente, teve problemas familiares e não prosseguiu o curso. Mas quando eu comecei a mostrar toda a experiência que eu tinha de vida, que os demais não tinham, né, pelo menos 20 anos a mais do que eles, isso começou a incomodar. E eu ouvi assim, o que esse neguinho está fazendo aqui? Tipo isso. Entendeu? Uhum. Assim, eles não conseguem entender, ou não aceitam, né, que um negro esteja buscando melhoria de vida através da educação, que é a lógica do nosso país. Outro é artista, outro é jogador de futebol. Exatamente. Esse é o caminho para o negro no Brasil. Uhum. Ou um, outro é talentoso e segue com a música, com dança, enfim, a arte da cultura, ou joga futebol. Como fosse um modo de botar os negros só numa parte, Isso. você tem que ficar aqui porque você é negro. O que te pertence Pra é isso mim, aqui. Não existe, isso cortou pra mim na forma que eu fui aprendendo nos outros estados, né? Cara, eu não vou ficar só num lado porque eu sou negro. Não, eu tenho minha ideia, eu tenho o meu caráter, eu tenho o meu trabalho. E eu faço o trabalho da forma que eu achar melhor para ter um resultado melhor. Não é só porque eu estou num grupo que eu vou ser daquele grupo, vou ficar lá. Não é desse jeito. Então, o nosso trabalho foi realmente assim. E isso acontece dentro de universidade. Se tu tiver uma opinião ao contrário do professor, rapaz, é um crucifixo. Principalmente eu falo isso politicamente, quando a gente fala assim, olha, eu tenho uma ideia conservadora, de família. Segunda Guerra Mundial na sala. Por quê? Porque não aceito que um negro seja de direita. Não aceito. Não aceito que um negro seja uma pessoa conservadora, que um negro seja uma pessoa que está visualizando principalmente a economia, o liberal. Não aceito, porque eles querem botar como fosse um cárcere ideológico. Isso não acontece só politicamente, Sim. mas também como na universidade, como você falou. Pegando esse teu gancho da questão política, né, das ideias, o que te moveu para a política? Começou desde criança na música, né? Mas o que te levou para a política? O que me levou para a política foi a Orquestra Filarmônica Paraense. Eu estava ainda trabalhando como entregador de hambúrguer.
E como eu já tinha conversado contigo, eu ficava pedalando das 5 da tarde até 3, 4 da manhã, para ganhar R$ 70 para alimentar nossos bebês. E a minha esposa estava como manicure na época. Aí ela tem uma vez que ela não conseguiu nada no sábado, e eu também não tinha conseguido nada. A gente estava indo na chuva, que a gente tinha, se não me engano, só R$ 5 para comprar pão para a gente comer. Aí eu peguei assim na mão dela, vim na bike, ela comigo, baixo de chuva, aí eu falei para ela, eu vou escrever um projeto, o que tu acha? A Ananindeua não tem uma orquestra sinfônica, eu sou um músico, o que tu acha? Eu faço um projeto, mas tem que envolver política. Eu sempre evitei política, desde os 15 anos, cara, já estava me chamando, eu falei, não, cara, deixa eu terminar meus estudos aqui de violino, viola, deixa eu terminar. Mas aí chegou esse ponto aí, não, comece. Aí eu escrevi um projeto chamado Orquestra Filarmônica Paraense, e aí eu comecei a entender o que é política, e depois disso, estudo. Comecei a observar, comecei a ver, comecei a executar, e aí foi juntando minhas experiências até hoje. Sobre a primeira sinfônica de Ananindeua que a gente vai conseguir agora. Eu te perguntei por que isso, assim, eu sempre amei política. Isso aí, eu acompanho desde que a primeira imagem política que eu tenho na minha cabeça foi da Constituição, quando estava sendo formada, né, no início de Guimarães, José Sarney, aquele povo naquela época da política, né, não permanece até hoje ainda, mas enfim, esse é outro assunto. E aquilo me chamou a atenção, na época que me elegeram naquele Neves, que não assumiu, morreu antes de assumir a presidência. Eu já era gente naquela época, já estava entendendo as coisas, assim, enfim. E isso foi me levando para a política. Minha família sempre trabalhou com política, lá em Belém, eu sou de Belém, mas no Rio deu quase 25 anos, então a gente foi levado à política muito naturalmente, né? Minha avó, meus tios sempre trabalharam com política. A minha primeira campanha foi na política, foi por Edmilson, que ainda era do PT, lá em Belém, primeiro mandato dele que ele ganhou, enfim. E depois me peguei gosto na escola, eu participei da formação do Grêmio do Pedroso, que na época não era só se transferir, tinha que fazer uma prova, eu nem entrou no Pedroso também, tinha que ser um bom aluno de fato, é verdade. Fazer uma provinha, passou, tem vaga para ti, senão não tem vaga, assim que funcionava. Eu quero ir para a tua escola, não, aqui tem que fazer prova primeiro. Então, assim, a política sempre teve me rodeando e eu estava no meio dela, só que não na frente. Eu gostei de organizar as coisas assim, no bastidor. Isso aqui a gente faz isso, faz aquilo. E até hoje eu trabalho dessa maneira, né? Eu trabalho como assessor político, mas não de estar na frente e ser um agente político, né? De primeira. E hoje eu te vejo em vários assuntos, né? Música, cultura e a orquestra de Ananindeua. Acabei de falar que está quase, né? Caminhando. Como é que está esse processo? Esse processo aí está muito próximo, porque a gente vai precisar fazer um processo seletivo. Temos professores com doutorado aqui em Ananindeua, com mestrado, e estava precisando muito, por quê? O primeiro passo já foi dado, que é o Teatro Municipal. Tendo a Casa da Sinfônica, ninguém segura esse projeto. E também temos músicos também que podem agregar com a banda jazz aqui de Ananindeua. Eu falo que a cultura do município de Ananindeua ela pode ser até mais abrangente e ser um modelo para muitos municípios, de 144 municípios no estado do Pará. E dando uma ideia que a gente não tem só uma opção, como só uma orquestra sinfônica profissional, agora podemos ter 2, 3, 4. O que a gente puder levantar culturalmente, o mercado de trabalho na questão cultural, vai ser o melhor. Investir em formação. Investir em formação, ter também a ligadura, que eu chamo que é um movimento dentro da partitura, de ter dentro das escolas, professores dando aula, professores da Sinfônica, tem um projeto para dentro de escolas municipais, estaduais, trazendo esse trabalho para levantar. Eu falo que o músico hoje em si, ele é uma das 8 mentes do mundo. Ele tem que raciocinar tocando, tem que ver o braço direito, tem que olhar a partitura, tem que ouvir a afinação, tem que ouvir seu colega do lado, tem que olhar para o maestro, tem que ver a posição, cara, e faz tudo isso ao mesmo tempo. Então, praticamente ele pega uma parte, sai o inteiro. Então, esse trabalho dá para fazer sim dentro do município de Ananindeua e até alavancar crianças, adolescentes.
Eu tenho um projeto muito legal, vou falar para vocês de primeira, que aconteceu em Tatuí, São Paulo. Lá tem uma orquestra da terceira idade. Nossa. É muito interessante. Então aqui tem muitas pessoas que têm o sonho de tocar violino, violoncelo, trompete, saxofone. Sax, tem Exatamente, e não tem oportunidade. Por quê? Porque não deram. Então esses projetos podem sim agregar para a gente e dar como modelo para todo o estado do Pará. Até porque hoje a formação musical no Pará, vamos dizer assim, né, é passada de geração em geração, assim, pai para filho, exatamente, do neto, tipo assim, é uma questão familiar, quase família, quando a família é toda de música, né? Aquilo foi te envolvendo e você foi caminhando. A minha família, parte da minha mãe, no caso meus irmãos, músicos, meu padrasto era baterista profissional, meu irmão são músicos, e aquilo foi me levando também, apesar de ser o mais velho, vou entrar nesse negócio aqui, ver o que você vai aprender. Exato. Quer dizer, mas não tem uma formação, tem uma estrutura, né, para uma questão escolar. Não tem uma educação musical nas escolas. Se tu vê alguém, um aluno aprendendo uma escola particular, vai um projeto de alguma igreja, né, uma instituição, uma ONG, é assim que você consegue ver a música se mantendo viva. É por isso que eu falo que projetos sociais são muito importantes em todo o âmbito brasileiro. Eu trabalhei como professor em João Pessoa, num bairro chamado Alto do Mateus. Lá era tão perigoso, mas tão perigoso, que a gente tinha risco de levar um tiro na cabeça a qualquer momento. Qualquer momento. E o núcleo foi criado lá desse projeto. A gente ficou 3 anos dando aula lá. Para você ter uma ideia, de 13 alunos que era só da minha turma, eu botei 12 na universidade. 12. Foi. Por quê? Porque eles tinham oportunidade de ir para o tráfico, ir para as drogas. Não. Eles pegaram a viola e foram estudar. Se dedicaram e chegaram em orquestra sinfônica. Hoje eu tenho um aluno, um ex-aluno, que agora ele é craque na viola. E ele está na Orquestra Sinfônica do Estado, ele está na Orquestra Municipal, ele está na universidade, ele está viajando o mundo todo. A oportunidade que a gente deu através da música, através de um projeto social. E eu acho que o projeto ele pode ser vinculado também à Ananindeua, não com projetos individuais, mas com projetos que são vinculados à Prefeitura de Ananindeua, para ajudar o mais rápido possível aquelas crianças que precisam de atenção. Temos muitas crianças hoje que vão para o Carlos Gomes, mas não tem condição de ônibus. Temos muitas crianças que estão querendo entrar na Vale Música e já estão querendo a Vale Música para cá, em Ananindeua, mas tem que ir para Belém. É por isso que eu falo que a Ananindeua, apesar de ela ter aquele salto de infraestrutura, de também até mais um pouco de emprego, ela ainda é um pouquinho uma cidade dormitória. Que a galera vai para Belém, trabalha um pouquinho, estuda para lá, mas dorme aqui. Então a gente precisa mudar não só essa mentalidade, mas também trabalho, essa forma cultural, saúde, mais infraestrutura, mais emprego. E eu acho mais interessante esse trabalho que a gente pode conquistar já com esse tempo que já está vindo. Mas tu consegues ver uma abertura da tua gestão para a questão cultural e musical, no caso da tua situação de montar um projeto? Sim, agora eu consigo ver por quê. O que está acontecendo no Estado é assim, está tendo uma guerra política. Sim. E nessa guerra política influencia muito vários âmbitos, como eu falei, saúde, infraestrutura, sustentabilidade e cultura. Hoje, o âmbito cultural, você vê quantas bandas sinfônicas tem no estado do Pará. Tem bastante, mas quantas bandas sinfônicas tem o patrocínio público, do dinheiro público? Quase nenhuma. Então, temos pessoas que estão atrás de trabalho, tem uma gestão excelentíssima. Eu falo de Santa Isabel. Santa Isabel tem uma porrada de banda assim, muito boa. Mas não tem um patrocínio. Só assim, ó, eu tô te apoiando aqui, ó. Eu sou o prefeito, tamo junto, mas não tem apoio nenhum. Então a gente fica assim, temos pessoas, mas não temos, né, a ajuda. Então eu vejo que a Ananindeua, ela tem a chance agora de mostrar o trabalho cultural que a gente pode somar para dar como exemplo, como vitrine para todo o estado. Hoje a parte cultural, tu sabe que a parte cultural ela tem muito investimento, apesar de alguns cortes do governo federal.
Mas tem muito investimento. Eu concordo que o trabalho ele tem que ser na íntegra para os músicos, para o profissional, para o cantor. Tem que ser justo. Não é só chegar ali, pegar uma licitação, 4 milhões ali, fazer uma turnê, mas só que alguém está penando, porque tiraram do recurso de um para botar no outro. E a gente não concorda com isso. Foi o que aconteceu com os Correios. Os Correios está na pindaíba, como eu falo, salário atrasado, não tem mais atendimento para eles, mas tiraram 4 milhões deles para fazer uma turnê do Gilberto Gil. A gente não concorda com isso. É cultural? É, mas não concordamos de tu tirar do comer de uma pessoa para fazer um show e falar que é cultura. Não é desse jeito. Precisa ser na íntegra, um trabalho mais justo. Então esse caminho cultural, foi Ananindeua, né? O Brasil já é muito amplo, mas é Ananindeua. Está tendo um passo inicial, né? Ainda bem por isso, mas a gente percebeu que a tua fala que é um longo caminho a ser trilhado. Sim. Da infraestrutura, do apoio, do financiamento, Exato. de fomentar, mas fora isso, da formação musical das crianças, adolescentes, como você falou, em outro estado, terceira idade, a gente nem consegue nem mensurar. Sim. Terceira idade, 60 e poucos anos aprendendo música, a gente até fica um pouco fora da nossa realidade local. Mas, tipo assim, além de formar, mas, tipo assim, dar estrutura para que esses músicos, novos músicos, tenham um mercado para eles. A gente já tem um teatro, né? Ainda bem por isso também. Mas, tipo assim, ser um palco, de fato, da cultura de Ananindeua. Como você falou, a cultura é rica. Né? Tem um mundo, né? Só que, assim, a gente não consegue mensurar e nem visualizar. Mas o que é cultura em Ananindeua? O que é cultura em Ananindeua? A gente não consegue nem imaginar. Aí, quando fala de cultura, aí lembra de Belém. Né? Porque as coisas que acontecem em Belém. Os festivais, né? Os eventos, enfim. A gente não consegue olhar para Ananindeua ainda e ver, tipo assim, não, Ananindeua, a cultura é isso aqui. Embora seja quase a mesma cultura, vamos dizer, falando, né, de semanalmente, mensalmente, de eventos, disso, daquilo, mas a gente vê que está muito aquém do que deveria ser de fato. Isso te motiva a continuar, claro, né, idealizando um projeto maior, mas, tipo assim, a tua base política, qual é a tua essência política em relação à política de Ananindeua, a Belém e até do Brasil? Tu tocou no assunto que me lembrou da história, só fazendo parênteses. A cultura de Ananindeua já está no nome de Ananindeua. Ananindeua é do verbo tupi-guarani, né? O que significa? Sinfonia loborifera. É de uma planta. Ananindeua tinha uma cultura de um abacaxi pequeno, só que ninguém fala até hoje. Que produzia esses abacaxi já na época da estrada de ferro de Bragança. Então, dentro da história de Ananindeua já está vinculada à cultura. Só que muitas vezes as pessoas se perderam. Eu falo isso porque conversei com várias pessoas em todos os bairros de Ananindeua. Eu perguntei assim, a maioria deles: já viu uma árvore Anani? Não, eu moro em Ananindeua, não sei nem como é a folha. Exatamente, porque através do tempo se perdeu essa história. E voltando nessa essência da política, agora nessa parte da política, Ananindeua deu um passo bastante grande nesses tempos. Isso é inevitável. Você pode ser de oposição ou não. Ananindeua teve um passo muito grande que deu uma visibilidade a nível nacional. E nessa base política que a gente tem, que a gente pode construir ainda mais dentro do município, como saúde. Precisamos de mais gestão de saúde dentro do nosso município. Ananindeua tem 500 mil pessoas. Tem muita gente e, tipo assim, olha o que está acontecendo na 14 hoje. No ano da COP30, está tendo um mini surto do Mbox, mas só que está sendo vetado e calado. Por quê? Porque o evento é muito mais importante. Então, por que não escolher alguém da comunidade que vive, que sente na pele a realidade? De não ter um ônibus no final de semana, de passar 1 hora esperando na parada do ônibus que não passa. Quer dizer, esse é o básico, né? Quando eu falo disso, eu falo do Curuçambá. Parece que, para mim, visualmente falando, depois que passou a independência, ele ficou mais excluído, ficou mais para lá ainda do que já era, né? E o Curuçambá é mais antigo que a Ananindeua. Praticamente. Antes de Ananindeua existia o Curuçambá, que era a Vila do Curuçambá. Que até então, hoje, oficialmente não é um bairro.
oficialmente. Não foi não um bairro de fato, mas todo mundo conhece como bairro. E já foi o maior daqui. Curuçambá era Curuçambá, uma parte do Icuí, do Pará, estava dentro do Curuçambá. E hoje o Pará é um bairro oficialmente falando. E o Curuçambá continua nessa caminhada. E eu falo até de uma pessoa que esteve no início, eu conheci ela, Maria das Dores, Sim. do Roraima Amapá. Ela que lutou para trazer ônibus, para trazer as comunidades para morar no Curuçambá. Ela falou tudo para mim, ela até me ajudou a entender mais sobre o bairro. E ela falava cada história assim que eu ficava assim, cara, vocês passaram por isso. No meio do mato, construindo casa, os formigueiros, assim, eram desse tamanho aqui, quebrando o formigueiro e criando, né, o espaço deles. Eu achei muito interessante, porque tem uma história, o Curuçambá tem uma história muito bonita. Só que ela não é contada como deveria ser contada a história de Ananindeua realmente. Tem muitos bairros aqui que foram criados na década de 70, estou falando da parte do nordeste de Ananindeua, que é Icuí, Icuí Laranjeira, Icuí Guajará. E eles têm uma história também muito legal, até no nome deles. O Sambá, para mim, é um dos bairros que é mais populoso, só perde por Pará. Mas, assim, tem uma história bonita, tem um trabalho, e eu acho que deveria ter um olhar mais de políticas públicas para cá. O Sambá tem muito músico, cara. Tem muito músico bom. Eu falo assim, tem muita gente de arquitetura no Curuçambá, tem muita gente de medicina no Curuçambá. Tem gente boa pra caramba. Eu falo isso porque eu sei, eu tenho gente que mora aqui. E a gente fica observando, né, que cada bairro tem sua história. Jurucefé, Guanabara, Pedreinha. E aí vai pegando toda a Ananindeua, cada bairro tem uma história. E tô contando um pouquinho sobre o Curuçambá, né? Me lembrou dela. Ela estava aqui, chegou aqui, foi numa invasão, inclusive, né? Invadiram. E ela ela tinha todos os papéis, ela mostrou para mim todos os papéis dos ônibus que ela solicitou na época, das casas, das reuniões comunitárias, né? E eu vou falar assim, foi uma bela homenagem que fizeram. Tem uma praça com o nome dela, né? Que fizeram Maria das Dores. Ela foi uma das pessoas muito importantes, até dou essa homenagem a ela, né? A família dela que também mora no Curuçambá. E a gente tem que honrar aquelas pessoas que lutaram por esse bairro, né? Cada um que lutou por um bairro tem que honrar. Os caras que levantaram, as mulheres que levantaram, tem que honrar. E é muito bonito. Eu gosto muito desse bairro. Cara, eu vou falar, eu sou apaixonado pelo Curuçambá. Então, assim, Ananindeua mudou minha vida. Quando eu vim pra cá, minha vida virou por completo em Ananindeua. Né? Tudo que de educação, de trabalho, formação, tudo foi aqui de fato. Né? Até onde eu cheguei foi em Ananindeua. E pai e Curuçambá, minha mãe mora no Pará desde quando começou a invasão do Pará. Eu morava aí. Então, assim, quando eu vim pra cá conhecer essa área aqui, a gente veio no Pará, não tinha ônibus. Se lá na frente vinha andando. Do que ia para o Curuçambá, a gente ia pegar a estrada do Curuçambá, que é o estado do Curuçambá, até um certo ponto, o ônibus voltava. Naquele dia feira, que era a feira que hoje é o Espaço Radical, né? Era a feira ali, você descia ali e tem que ir andando, meu amigo. E ali é um mundo, né? Depois dali ainda tem gigante, um mundo. Então, tipo assim, o Curuçambá online existe hoje por causa do Curuçambá, de fato. A gente consegue ver tudo isso acontecendo em Ananindeua e trazer alguém também para cá de Ananindeua, podcast, e que conhece a realidade, que tem projetos, que tem sonhos para esse município, em questão cultural e até política também, com certeza. A pergunta é sobre isso. Tem pretensão política em Ananindeua? Porque eu sei que já veio como candidato, enfim. Só que a gente sabe que a gente tem que... É um trabalho que se tem construído, né? Tem uma construção política por trás de tudo isso. E como é a tua visão de ser um agente político, de fato, eleito em Ananindeua? Sim, eu tenho pretensão, a gente está conversando isso com o nosso grupo político, né? E é um trabalho, é um projeto. A gente tem um projeto a longo prazo. Mas nesse projeto a longo prazo, a gente executa as obras para as pessoas, né? Mostrando como é uma gestão. Gestão, o mais importante de uma gestão é atender pessoas, servidor, é servir as pessoas, né? E a gente tem sim esse projeto, até mesmo como, sei lá, vereador, outros cargos, se Deus quiser.
mas a gente entende que tudo que eu passei dessa questão da candidatura, até falei para minha esposa, falei assim para ela, eu me preparei para ser vereador, eu tenho 145 projetos inscritos como PLs, eu mesmo criei com um artigo direitinho, instrução, papapá, mas de vários âmbitos, não peguei só a cultura, foi educação, saúde, sustentabilidade, farmácia verde, infraestrutura, não sei se eu posso falar aqui, mas eu tenho um projeto chamado Metrô Anani, que eu desenhei. Eu sei que a Ananindeua por baixo ela é um oceano, mas só que o metrô seria por cima. Tem esses projetos desenhados que pode ser do executivo pá, mas assim, esse trabalho é como um projeto, como eu falei para ti, é a longo prazo. E a gente tem esses projetos para beneficiar, sem aquela questão de burlar, mas sim ser centralizado, para realmente atender 100% da população. Para mim, o que é mais importante desses projetos, dessa pretensão política, é atender a população. Esse é um princípio essencial para qualquer agente político, né? A gente sabe que a realidade, infelizmente, não é essa, né? A política ela foi, vamos dizer, inventada e criada para benefício da população. E a gente queria conversar com o poder maior, trazer as demandas da população, trazer soluções para essas demandas. Essa é a função de um vereador, que é o cargo mais básico da pirâmide política municipal. E conhecer a realidade, ir lá e ver de fato como a população vive, o que está precisando e criar uma solução para isso. Você é aquele que resolve os problemas e leva a solução, né, para quem de fato tem que executar. Porque o vereador já está no nome dele, né? Né? da pessoa. Para mim, o vereador é uma das pessoas mais importantes no âmbito, apesar de estar abaixo da pirâmide política, mas é a pessoa que está mais próxima à população, né? E ele pode fazer execuções, é como a pessoa, é um diretor de cinema. Ele tem todo o roteiro, fala para onde que vai ser mandado, mas ele fica aqui atrás. É o vereador. Porque quem faz isso é o executivo, né? Executivo que aparece, olha, chegou aqui, já estamos no asfalto, mas tem um vereador que fez um projeto e jogou lá. Por isso que tem uma briga feia em Belém, que é uma porrada de ego, né? Não, ou fui eu que botei o asfalto, não, fui eu que botei, todo mundo é o pai da criança. Todo mundo é o pai da criança. Mas o que é mais importante é a população, gente. A galera tem que entender. Olha, a eleição está chegando, viu? 2026. Entendo. Essa galera, nós trabalhamos para vocês. Não vocês trabalham para a gente. Vocês têm que entender isso. Vocês são os patrões desses políticos que estão todos eleitos. Ananindeua, Belém, Estado do Pará, governador. É a pessoa que é o patrão. É a pessoa que pode reivindicar, pedir. É por isso que o que acontece? Quando um político ganha, some, né? É igual um unicórnio, né? A gente vê por temporadas. Exatamente, e é isso que acontece. Mas tem que mudar, a população que tem que ir atrás. Eu tenho uma liderança que ela é craque em políticas públicas. Dona Ivonete, mora aqui no Pará. A gente conversando, a gente fica horas conversando. Por quê? Ela fala, não, porque tem vereadores, tal, que tem projeto muito interessante, aí dá para alinhar aqui. Rapaz, é um xadrez que a gente faz, que a gente chega no coeficiente certo. E falei, isso aqui é bom pro bairro. É bom pro bairro. Pra tu ter uma ideia, ela é uma pessoa comum. Olha como a política, quando a pessoa entende política, ela se torna extraordinária. Então eu vejo a Dona Ivonete como uma pessoa comum, mas extraordinariamente craque em políticas públicas. Isso aí dá para abranger para toda a Ananindeua e para todo o estado do Pará, mas a pessoa precisa querer saber sobre política. Não é só falar porque presidente tal, fulano e tal, não. É entender a realidade do teu bairro. Hoje que eu estou, não tem asfalto aqui, não tem macrodrenagem, não tem campo, não tem água. Não. É entender e ir atrás, não é só falar, né? E é isso que a gente briga muito e a gente está conquistando espaço através disso. Qual foi a tua maior dificuldade em campanha? Quem sabe que a campanha eleitoral ela é uma guerra, assim, às vezes direta, mas a maioria é velada, né? Todo mundo é amigo de todo mundo, mas na verdade todo mundo quer derrubar todo mundo porque está brigando por uma vaga, né? Exato. Um número específico de vaga para ser preenchido, então assim, todo mundo quer derrubar todo mundo. A política
geralmente é assim. Qual foi o maior perrengue que tu passou na campanha? Além de querer me tirar a minha vida, Só isso? só isso. É porque assim, como eu estava conversando, né, falando com muita gente em todos os bairros, eu comecei a incomodar um pouco pessoas grandes. Eu até falava assim para minha família, cara, quem sou eu na fila do pão, né? Mas por causa do que eu estudei, algumas pessoas começaram a entender como era PL, como funcionava a Câmara Municipal, como é que funciona a tramitação de PEC, o que é PEC, o que é PL, quantos artigos tem isso. Eu comecei a explicar. E essa galera começou a questionar outros candidatos que vinham depois de mim. Olha, porque eu vou fazer isso? Deus é mudo, eu vou trazer a lua para Ananindeua. Mas como é que tu vai trazer assim, sem PL? Rapaz, rasgava o cara ali. Aí, mas quem faz a execução? Não, você faz só, você é só o administrativo, quem faz a execução é o prefeito. Eu vou parafrasear a Bíblia, né? Precisa a verdade te libertará. Aí eu falava isso Quando direto. Tem acesso à informação, conhecimento, e te liberta. O conhecimento te liberta em todas as áreas. Tipo assim, te dá um novo prisma. Então, assim, opa, então não era desse jeito que eu pensava, é desse jeito aqui. Só que, infelizmente, a população, a maioria, não tem acesso a esse tipo de informação, esse tipo de formação também. Né? A gente não tem formação política. Até no meio da política, os partidos não têm formação política. Você não estuda para virar um político. Exato. Né? Você estuda para virar qualquer outra coisa. Para ser um músico, tem que estudar. Exato. Para ser um bom, estudar mais ainda. Para ser o melhor, tem que estudar muito. Triplicado. Né? Você quer ser um médico, engenheiro, seja o que for, você tem que estudar, buscar conhecimento. E os nossos políticos não estudam para se tornarem políticos, apenas se tornam políticos porque foram eleitos. Um poder que a gente dá para eles, né? A gente otorga para eles, pessoal, esse poder aqui é meu, mas eu estou passando para ti me representar. Essa é a lógica da política eleitoral. Exatamente, é o que acontece, porque, assim, eu tenho uma ideia sobre política que é o jogo de interesses. E isso é todo o Brasil é isso. Mas tem pessoas que lutam pelo jogo de interesses daqui, da população. O que a gente defende? Porque eu sou jogado muito a pedra, porque eu defendo a família. Eu defendo família, conservadorismo, eu defendo sobre o liberalismo, economia. Eu tenho um projeto para botar aulas de economia na Escola Municipal de Ananindeua. Educação financeira, cara. Muita gente se vai pro Cerrado de graça, com 15 anos. Literalmente. Por quê? Porque não tem uma educação financeira. Eles têm um projeto para fazer uma educação política dentro das escolas. Não estou falando partidário. Porque, infelizmente, as universidades elas estão muito ideológicas. A receita é muito simples, né? Como você falou, há muito tempo. Primeiro, que tira informação. Sim. Sem informação, a tua formação ela é quase ridícula, sem informação de fato. Então vai ser só um repetidor, que era o que acontecia na maioria das vezes. Você só repetia uma frase, você ouviu no jornal, todo mundo falou e tal. Era assim que funcionava. Né? Aí veio redes sociais. O poder que a gente tem, quando fala o poder de comunicação, de me dar voz e de dar voz a outro, por exemplo, que está acontecendo aqui agora. Isso aqui é rede social. Exato. Vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai para a internet, vai para o mundo, quem quiser ver, vai estar lá a opinião registrada, dia, hora, data, assim, não tem como apagar isso. Exato. Né? Até porque na internet você não apaga nada. Ah, remove. Beleza, pode remover. Mas já foram ali. Já foi. A informação já foi passada. Então, quando acontece isso, tocou um assunto que para mim é relevante porque eu estou com o curso online há quase 8 anos. Já tentaram hackear trocentas vezes ele. Já tentaram me comprar ele, me oferecer dinheiro do meio político. Eu estudo tanto para te apagar isso aí. Pra tu ver como é que é. Entendeu? O outro falou, não, isso não vai dar em nada. Esse negócio de internet não vai dar em nada. Onde a gente está? O resultado é esse. Mesmo assim, querem calar a gente. Eu achei um absurdo a fala da primeira-dama. Falando assim, porque lá na China não tem rede social. Porque lá a galera lá, se tiver dando opinião, vai preso, vai morto. Caramba, olha essa fala, cara. Então ela quer pegar exemplos de um país que só tem um lado político, um país que controla tudo, cara. Eu achei um absurdo vinculado com uma outra que foi para Cuba e falou assim,
Ah, eles são pobres, mas são pobres com dignidade. Caramba, não tem dignidade e pobreza. O pessoal de Cuba, eles pegam um papelzinho assim, eles vão lá e pegam só um pão, cara. Um pão, aí o cara assina aqui pra tu comer o dia inteiro. Um pão. Tu acha que tem dignidade uma parada dessa? Isso é um absurdo. Pessoas que defendem países assim, e a gente é patrocinador de países assim. Eu acho mais absurdo ainda. A gente patrocinou Venezuela. Calote. Tá vendo? Calote. Não quer nem responder. Exatamente. Assim, Cuba. E agora vinculado à China. E agora o presidente foi lá na Rússia e falou sobre míssil. Aonde a gente está chegando, meu amigo? A gente está fazendo um pacto com ditadores. O cara tá metendo bala em todo mundo lá na Ucrânia, velho. Atacou agora, de ontem para hoje, o maior ataque desde o começo da guerra. E foi lá para fechar com o cara sobre míssil, sobre rede social. Foi na China, falou sobre regulamentação da rede social. Cara, é um absurdo. E tem gente que defende, rapaz. Um absurdo que tem gente que defende. Eu acreditei que tem gente que defende porque tá vindo a porcaria do bebê reborn. É um surto coletivo. Se tem um surto coletivo desse bebê, que é um boneco, tem um surto coletivo de pessoas que querem regulamentação das redes sociais. Então, a gente vê que a gente está indo numa ré tão grande no nosso Brasil, que a gente está vendo esses absurdos que, para mim, era para ser nível mundial, mas é nosso Brasil. Já chegou em Ananindeua, já chegou em muitos cantos. E eu defendo muito a liberdade de expressão, a pessoa pode dar opinião. Isso está no livro de Karl Marx, cara. Primeiro manifesto. Qual é o primeiro manifesto de Karl Marx? Família tradicional é sal. Aí depois disso, fica tudo aqui na nossa mão. Quando a pessoa fica mais na miséria, mais é grato. O que aconteceu com o ovo, com a carne, com as comidas? O que está acontecendo no Brasil agora? Tudo mais caro. O que está acontecendo na saúde? O máximo de ruindade que está acontecendo. Então, tem gente que fica assim, tem Bolsa Família. Caramba, mano, tem gente que tem 25 anos de Bolsa Família, não teve uma coragem de ir atrás e falar assim, eu quero um emprego, pegar meu dinheiro, ganhar mais, ter uma formação. Não, cara. Eles querem ficar da mesma forma como esses países estão. Tem muitos países que têm auxílio. País ditador, a China tem auxílio. Venezuela tem auxílio. Os caras lá estão comendo cachorro. E aí, vai chegar ao ponto de a gente também chegar nesse ponto no nosso Brasil, no estado do Pará. Aqui a gente tem a maior invasão de venezuelanos, praticamente do Brasil. É o estado do Pará. Eles estão pedindo socorro. Eu tenho amigos venezuelanos que choraram quando esse cara venceu a eleição, que venceu a eleição. Por quê? Porque o cara mandou matar muita gente. Então, vem uma pessoa falar pra mim, não, mas tem que regulamentar, tem que proteger nossas crianças. Agora tu quer proteger as crianças, né? Agora fala lá do Marajó. Alguém tá falando do Marajó aí? Nunca mais. Ninguém falou. CPI teve? Tá aí os deputados estaduais tudo calado. Mas vai vir a COP30. O mundo todo vai vir para a COP30, vai ver a COP30. Tem países que já estão até desistindo de vir para a COP30. Por quê? Não tem leito, é alargamento valendo, não tem estrutura, mas a maquiagem está pronta. Mas tem pessoas defendendo, peraí, eu sei, temos muitos problemas, nosso estado tem muitos problemas, nossa capital tem muitos problemas, mas temos que falar a realidade. Não é só falar assim, não, vai ser muito bom, mas não tem. Eu dei uma visita, tem 10 pessoas na minha casa, é de madeira. Não vai caber todo mundo, não. E aí? Como que eu vou fazer? É a mesma coisa que está acontecendo nessa política da COP30. Querem botar acima de todos os assuntos. Querem botar acima de todas as pessoas. Mas tu vai ver quando chegar na COP30. Países já desistiram. Estados Unidos já cortou ali que não vem. E eles querem falar sobre clima, sendo que o problema é com as pessoas. Pessoa morrendo na rua,
sendo atropelada, assassinato toda hora no nosso estado do Pará, assalto direto, segurança pública, fala o que tá bom. Vai aqui mesmo, rapaz. Aqui perto da Almirante, pra tu ver como é que é. Passa aí com o teu celular, com o teu iPhone lá pra tu ver. É direto, tem que ficar em alerta toda hora. Agora esses gringos vêm pra cá, vai ser dos maiores escândalos a nível mundial, eu falo. A gente vê escândalo no Rio de Janeiro, que gringo morreu ali, São Paulo, mas aqui, rapaz, vai ser uma concentração e isso é muito preocupante, principalmente para a segurança pública. E tá vindo a COP30, né? Vocês vão ver o trabalho que estão fazendo, contratos que estão atrasados, contratos que estão falando que vão ser as obras só em 2027, só depois de 2 anos da COP30, contratos milionários, e é isso que as pessoas precisam saber. As pessoas precisam pesquisar. Eu não estou falando de aleatoriamente, não. Eu mostro em print de Estadão, Folha de São Paulo, gente de fora que sabe desses contratos que está acontecendo. E eu falo assim, é um pecado a Ananindeua não estar participando, porque a Ananindeua ela tem a maior flora e fauna daqui, de todo o estado do Pará. Temos 14 ilhas, cara. Temos ilhas que produzem açaí, 300 baldes de açaí num dia. Mas ninguém fala isso aqui. Eu estou falando principalmente gente da COP30. Diz que está falando do clima, da floresta, popopá. Mas a Ananindeua está ali no lado e não fala. Castanhal está ali no lado e não fala. Isso é política de transparência? Não, não é política. E é isso. Quanto tempo tem, mano? Bateu já. Bateu? 1 hora. Beleza. A gente vai encerrar, mano. Beleza, mano. Thiago, obrigado por ter vindo. Obrigado, uma honra te Eu conhecer agradeço. pessoalmente, saber um pouco da tua opinião, do teu processo. Parabéns pela jornada. Obrigado. Que seja de sucesso daqui para frente mais ainda. Consiga te ver lá na frente como agente político que quer fazer diferença e vai fazer. Amém. Muito obrigado pela oportunidade por estar falando no seu canal, que eu falo até pra minha esposa, o canal do Cruz Samba Online é monstruoso. Ela falou, então vai lá, vai conversa lá, dá tua opinião, não, e vai ser um pouquinho polêmico, tá? Mas agradeço a oportunidade de coração, viu? De expressar um pouquinho da nossa opinião, das nossas políticas públicas no município de Ananindeua, cultura, saúde, COP30, nacional, foi muitos assuntos aqui, mas muito obrigado, querida. Obrigado, mano. E obrigado por essa parceria aí, tá nos ajudando a falar, né? E ensinar as pessoas o que é política. E é isso, tamo junto. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Ego do Papo, do portal Puro Samba Online, com o Thiago Rodrigues aqui, que trouxe diversos assuntos de relevância para a sociedade brasileira, paraense, de Ananindeua também. E encerra por aqui. Até mais. Um abraço.